vou cantar um trechinho do seu pai. É isso aqui. Já que vós tivestes dado aquela estrela por guia, leva-nos eternamente na vossa santa companhia. Você lembra quando você levou um grupo? Lembro 2 vezes. Orai, meu Deus do céu, nesta tão bela hora, encontrar a Mãe de Deus, Jesus Cristo. O professor Santana, embora dotado de grande cultura, gostava e vivia em uma vida simples, por verdadeira opção. Seus hábitos constantes, pesquisava sobre o folclore, que representava seu verdadeiro eu. Costumava passar seus dias envolvido na simplicidade, sem sonhos, sem ambição, mas idealista, sincero, muito transparente em seus atos, amigo, muito crédulo a Deus, e tinha como hábito ler a Bíblia. Sua verdadeira amiga no silêncio de sua vida. Não se via o cansaço, se ele estivesse cansado, ao primeiro toque de um Bumba Meu Boi ou de uma folia de reis, ele despertava como renascido. Primeiramente, nosso louvor a Deus por mais um ano de existência. E, em segundo lugar, peço permissão ao nosso chefe maior para declarar abertas as atividades do Festival do Folclore. Santana era como eu já disse várias vezes, ele era um poliglota que falava a língua do povo. Um grande filósofo, um pesquisador da alma humana. O José Santana ele nasceu aqui em Olímpia, no Corpo do Bagre. E nesse intermediário de tempo, meu pai adquiriu uma propriedade em Ribeiro dos Santos. Foi nessa casa que eu nasci. Eu trabalhei muito tempo com o meu irmão e na época a gente dormia, eu era parceiro de quarto dele, nós dormíamos no mesmo quarto. Na hora da refeição a gente sentava um de frente para o outro e ele sempre naquela parte astúcia dele, né? Ele falava pouco com a gente, mas dedicou todinha a sua vida para a família. Bom, José Santana, em primeiro lugar, ele foi meu professor. Eu tive o prazer de ter, foram poucos meses de aula que eu tive com ele, mas eu não me lembro se foi na 7ª, 8ª série, qualquer coisa assim, mas foram só 6 meses que eu tive de aula com ele. Na sala de aula, ele era um professor irreverente, um professor mas que todo mundo gostava dele, né? Mas conhecia a língua portuguesa de maneira extrema, né? Ele era fluente no francês também, falava francês muito bem. E na sala de aula, a preocupação dele, embora não fosse nesses termos, mas a gente já via que ele tinha a preocupação de criar cidadãos críticos e pensantes, né? Não só, e sabia que a linguagem é o caminho para isso. Ele sabia que sem a linguagem a gente não consegue sair do estágio animal, né? Então ele procurava, através do incentivo da leitura, através do incentivo da reflexão, né, da pesquisa, ele tentava orientar os seus alunos a serem seres reflexivos. Isso era o professor Santana. Era uma figura que deve ter tido uma infância cheia de traumas, cheia de complexos. Na verdade, ele era um menino, né? Era um cientista, professor e um menino por dentro, porque o coração dele era muito grande. Pessoa honesta, justa e de um temperamento explosivo, porém amigo de todos e presente sempre que necessário. Conhecedor da cultura popular, o que fez ser esse homem símbolo de uma história bem contada no seio do seu povo.
conheci o Santana desde o tempo de admissão. Tive o privilégio de ser aluno dele durante todos os anos e, através disso, conheci o folclore e o legado que ele nos deixou até hoje. Santana era uma pessoa humilde, dado com todo mundo, com o rico, com o pobre, com o preto, com o branco. Enfim, ele não fazia diferenciação de ninguém. Bom, o professor José Santana para mim foi assim, um grande mestre, a pessoa que me conduziu à arte, ao folclore popular, que me ajudou assim. O contato com o professor Santana, em termos de arte e cultura, foi maravilhoso, que tudo que eu sou hoje, assim, a carga que eu carrego sobre a cultura popular brasileira, eu devo ao professor José Santana. Então, o meu contato com o professor José Santana foi na década de 70, meados de 75, 76, quando o folclore era na praça ainda, tinha aquelas barracas tradicionais. E o professor José Santana circulava por lá e por cá, trazia Inesita Barroso, Eli Camargo. E eu, como já era simpatizante assim, de violão, tentando ali tirar umas notinhas do violão, achava maravilhoso aquelas rodas que faziam. Os artistas, depois que eles apresentavam, eles iam para a barraca do rodeio, as barracas ao envolto do palco, que era bem na praça. Aí eu ficava admirando, e aí eu passava a admirá-lo também, né? Que o professor Santana já era admirado por ter essas facetas, de trazer esse pessoal famoso da época, o pessoal conhecido para o Olímpia. Aí eu fui me aproximando do professor Santana. Aos 17 anos, eu entrei para o tiro de guerra, fui trabalhar no Daemo, de repente surgiu uma vaga de desenhista na prefeitura e me conduziu para a prefeitura. Daí que começamos, como o escritório do folclore era anexo à prefeitura, diretamente, o professor começou a pedir umas artes para mim, ficou sabendo que eu fazia uns tracinhos, desenhinhos. Naquela época não tinha computador, não tinha esses programas Corel, Photoshop, não tinha nada disso. Photoshop a gente era na mão, na munheca mesmo. Então, de onde ele fazia os anuários e requisitava dessas coisas. E descobriu que eu trabalhava, que eu fazia mais ou menos isso. E começamos, aí surgiu a relação, a amizade. Que poderíamos dizer a este grupo de projeção folclórica, após tão belíssimo espetáculo? Nada, porque não poderíamos dizer tudo, e por não poder dizer tudo, dói-nos ficarmos simplesmente obrigados. Então, pedimos nesse momento as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que preserve este grupo para todo sempre na história folclórica da nossa pátria. Amém. O José Santana, eu conheci ele quando criança. Eu era assim, vizinho da casa onde ele morava. Eu morava pertinho da casa dele. E ele frequentava muito a casa da Dona Leia, do seu gordinho Alfredo. E eu acabei ficando bastante amigo do professor Santana. E desde criança eu sempre desenhei. E um período, alguns professores, entre eles o professor José Santana, se não me engano, Valdecir Casagrande, Vitório Dorlon e outros que me falem a memória, se uniram para fazer essa festa de folclore, sabe? Ali já no começo. E como eu fazia alguns desenhos, naquela época lá o Santana me procurava bastante para que eu fizesse, por exemplo, essas bandeiras de reis, né? Aquelas ilustrações das bandeiras, coisa e tal. E eu acabava fazendo isso. E também tinha um desfile de carros, né? Com Miss, né? Uma pessoa da cidade, uma menina bonita da cidade, que representava lá o estado do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Então tinha a placa alusiva ao nome do estado na frente do carro. Então eu fazia isso para o professor Santana. E outros desenhos que ele acabava me pedindo bastante. E aí a gente acabou ficando muito amigo, mas muito amigo mesmo, né? Falar do professor Santana, além de ser uma alegria, é uma facilidade, mas a gente nunca consegue dissociar o Santana do folclore. E nós estivemos juntos, eu como apresentador e ele organizando a programação, durante mais de 35 anos, se não estou enganado.
E criou uma empatia tal que eu sabia pelo movimento o que ele queria. Nós tínhamos a minha avó, que é a avó paterna, era o xodó do Zé, dela era o Zé. Então foi ela que fez com que ele viesse para Olímpia estudar, ficava na casa de gente amiga, de colegas do meu pai, inclusive esse Flávio Batista Santana, que é filho do João Santana, que é filho de José Santana também, que era alfaiate aqui em Olímpia, e eles vieram para cá. E meu irmão, o Santana, conseguiu fazer a admissão ali, estudou ali. Com 17 anos, ele já era professor de português no Colégio Olímpia. E aí ele permaneceu até o Dr. Neves desmanchar o colégio. Então foi aonde que acabou o Colégio Olímpia. Ele passou a lecionar no Silva Melo. Foi o último colégio que ele lecionou, foi no Silva Melo. Dali, com o passar uns tempos, ele lecionou no Capitão Narciso. Dali do Capitão Narciso foi onde que surgiu a ideia do folclore. Através dos alunos deles, ele passava a matéria e os alunos pesquisavam. Ninguém é obrigado a estudar o folclore, mas é uma feliz oportunidade para melhor conhecer o nosso país. Porque o folclore é o carro-chefe de todos os segmentos culturais. Basta estudar, parar, ver e escutar. Depois vai verificar que sem o folclore, o homem começa a casa pelo telhado. Quando começou, tudo era feito ali na casa onde a gente residia, na Rua Bernardino de Campos, através da minha irmã Alzira, que hoje é falecida, faleceu em Rondonópolis, e o esposo Sebastião. E vinha a minha irmã Maria e o seu marido que residia em Altair, e eles vinham para cá na época do folclore. Durante o folclore interesse, ficava aqui na casa aqui, onde servia comida para várias pessoas e vários grupos folclore, certo? Inclusive, quando chegava no final do folclore, vinha a banda marcial de Araguari, Colégio Regina Passos de Araguari. Então, a primeira vez, eles desciam um quarteirão para baixo da minha casa, ali, praticamente ali onde é o sinal da Bernardino de Campos. Eles paravam ali, eles formavam a fanfarra deles, eles subiam tocando e chegava parado em frente da minha casa, fazia praticamente alvoradas. Eu chegava por volta das 3h30, 4 horas da manhã, e ali eles faziam a alvorada deles sempre ali na porta da casa onde a gente morava. Foi ali que surgiu o folclore de Olímpia. Simples, comunicativo, valorizava o trabalho de todos e sempre presente nas atividades folclóricas. A irmã dele foi uma heroína também, Alzira, porque em todos os festivais, a parte de alimentação era tudo na casa dela. Ela fazia pão a noite inteira, era dia e noite. Nesse período, a casa dele era a festa do folclore. E ficava a uma quadra ali da praça, né? Eu conheci o Zé Santana, assim, conheci ele mesmo na década de 58, por aí, ou antes até. Ele era de Ribeiro do Santo e tal, foi professor. E era assim, era um cara comum. É uma pessoa comum qualquer, não tinha... Chegasse para conversar com ele em qualquer lugar, ele dava atenção. A primeira manifestação do folclore que teve em Olímpia foi na antiga Taba do Carajá. Aí nós fomos lá, tinha umas exposições lá, tinha uns carros de boi, tinha umas coisinhas, umas taperinhas e tal. Aí o Zé Santana estava lá explicando o que significou aquilo tudo, o que é. Ele ia em busca dos grupos onde eles estavam. Por exemplo, Recomenda de Almas. Ele ia, gravava os sons, eu ouvia e transcrevia para o pentagrama. Que eu ouvia os sons que ele tinha gravado, então ele trouxe a primeira vez, ele veio até a minha casa, veio falar comigo, e ele trouxe o gravador, um gravador antigo, de rolo. Então ele vinha, ele chegava, parece que eu estou vendo ele entrando aqui na porta da minha casa, assim, com aqueles
com os livros, com as coisas, e já entrava cantando. Às vezes ele pulava também, batia pé. Era uma figura. Eu vejo, assim, até com uma certa tristeza, que o professor Santana, embora ele tenha desenvolvido um trabalho de uma importância muito grande para a tradição e para a cultura brasileira, que, infelizmente, o professor Santana deixou seguidores, mas acabou não fazendo alguém que desse seguimento ao trabalho que ele fazia de pesquisa, e era um trabalho super importante porque acabava abraçando alunos de escolas, de faculdades, e tornava Olímpia assim, um berço de cultura, né? Não que Olímpia tenha perdido a referência folclórica, mas a respeitabilidade que Olímpia alcançou no período do professor Santana já não existe com aquela mesma frequência, né? Com aquele mesmo valor, né? O mesmo reconhecimento. Então, nesse aspecto, o fato do professor Santana não ter deixado ou não ter transmitido para alguém o que ele sabia acerca do folclore, muito embora haja pessoas que façam trabalho, que merecem elogio e que a gente sabe, mas que não tem a mesma profundidade do trabalho de pesquisa e o mesmo aprofundamento que tinha o trabalho do professor Santana. Então nós estamos vendo hoje, por exemplo, o Estevão Amaro e outras pessoas fazendo um trabalho aí que merece ser elogiado. Por quê? Porque vai conduzindo a proposta do professor Santana adiante. Estava sempre presente no almoço das famílias, saboreando todos os tipos de comida. Sentia-se bem na simplicidade de todos. Dotado de um perfil cheio de sonhos, cujo motivo desse sonho tornou-se realidade, que é a festa do folclore de Olímpia. Santana pesquisava com muita frequência e com muita vontade as coisas ligadas à cultura popular brasileira. De tudo isso, ele colhia e escrevia e deixou uma bibliografia riquíssima. Bom, se falar de Santana é fácil, a gente conviveu com ele, né? A minha família era muito amiga da família dele. E ele chegava assim de mansinho, entrava, almoçava, quando a minha mãe falou, vai almoçar? Eu falei, não, já almocei, Narciso. Ele saía e ia embora. Acompanhava ele nas pesquisas, as bezedeiras, contador de casa. Sempre que aquele gravadorzinho lá, que apertava o botãozinho, gravava, transcrevia tudo depois. Quantas vezes eu passava às vezes de madrugada, que ele morava na Bernardino com a Joaquim, ele passava 2 horas da manhã, a luzinha acesa, e eu escutava o barulhinho do gravador. Ele passando tudo no papel, depois eu passava tudo, datilografava tudo para ele e virava essas matérias do anuário. Esse pessoal que queria fazer matéria, ele chegava lá, parece que ele era o dono da casa também, que fazia parte da família, tudo. Todo mundo tinha muito respeito por ele, um carinho por ele. Então, onde que ele passava, ele era bem recebido por esse pessoal. Cantiga de Niná, ele precisaria que escrevesse em partitura e escrevesse a letra, né? Ele fazia a pesquisa por em volta de Olímpia, o pessoal que sabia, as pessoas antigas que sabiam das cantigas de Niná, dos contos, das rezas. Aí eu traduzia para o papel, escrevendo no aerógrafo as letras e desenhava as partituras das músicas para ele, né? Porque na época não tinha computador, não era fácil isso. Então a gente reproduzia, a gente fazia uma releitura, reescrevia, né? Praticamente, essas cantigas. Às vezes até danças, pesquisas de danças que ele fazia para botar no anuário. Eu desenhava os movimentos, as rodinhas. Tem anuários aí que as pessoas que seguem anuários podem observar. Uma característica muito marcante dele é o seguinte, porque é difícil, agora você imagina, 20, 30 anos atrás, você achar pessoas que se interessassem pelo folclore de uma forma geral. E o cara, que interesse há para você saber a história da cebola, qual a influência que ela tem na sua vida. Ele tem um trabalho sobre isso. Por que o caiapó dança daquele jeito? Por que a bugrinha é raptada? Por que da folia de reis?
Ele dedicou a vida dele inteira a isso. Para saber a história da cebola, por exemplo, ele vivia no abrigo de São José, para ter uma ideia, ouvindo as pessoas de idade, para rever essas histórias lá no fundo. E depois, ele, num gravadorzão desse tamanho, aqueles gravadores de fita cassete, ele usava aquele gravadorzão, aí ele chegava na casa dele, fazia um alface refogada, ouviu falar disso? Ele gostava muito disso. Refogava a alface na frigideira e ia tirar todas as informações que ele havia colhido. E daquilo ali transformava em trabalho. Agora, uma característica interessante é o seguinte, porque é difícil você achar que se interessa por isso. Então, para não ficar só ele fazendo o trabalho, ele fazia os trabalhos e muita gente, e isso eu vou te falar, isso é um negócio que pouca gente sabe, muita gente assinou o trabalho dele sem ter escrito uma linha. Eu te cito pelo menos umas 6, 7 pessoas. Se você pegar as revistas que folclóricas tem aí, os trabalhos, eu dava a impressão que tinha professora tal, fulano de tal, ciclano, beltrano, que tinha escrito os trabalhos. Na verdade, quem tinha escrito o trabalho era ele, né? A pessoa só estava assinando para poder dar um... né? Eu acho que cada ser humano nasce com um dom. Deus dá o dom para um ser humano. E Deus deu o dom para o professor Santana. Porque, na verdade, um professor ele poderia chegar na escola, dar sua aula, ganhar seu ordenado e ficar tudo certo. E a nossa cidade, se você pusesse uma camisa de xadrez no corpo, você era taxado como caipira. Se você cantasse uma moda, uma dupla cantasse uma moda, era 2 caipira. Folia de Reis, nem pensar de pôr numa praça para cantar, porque isso seria uma coisa do outro mundo. E ele teve a coragem de resgatar a nossa cultura. Não só a nossa aqui em Olímpia, mas no Brasil inteiro. Agora aí é que vem a grande questão. Por que disso, né? Por que o professor Santana vai dedicar uma vida inteira dele para repetir o rapto da Lugrinha, né, as folias de reis de Olímpia? Chegou a ter quase 20 folias de reis aqui, se não me engano, na época. Para que manter tudo isso? Aí ele mesmo respondia, né? Um homem que não conhece a sua raiz jamais vai ser um homem completo. Entendeu? Esse é o grande problema. Então ele na verdade, ele dedicou a vida inteira dele a esse mistério, que era simplesmente preservar, para que mais pessoas pudessem fazer como ele. Estudar essas manifestações, entender, enxergar os porquês das coisas. Quanto às folias de reis no município de Olímpia, a gente percebe que essa manifestação religiosa, folclórica, ela perdurará por muitos anos ainda. A Companhia de Reis, nós estávamos cantando lá na cidade, quando eu vi, parou um carro assim. Quando eu olhei, era o professor Santana. Ele ficou lá com nós o dia inteirinho, nós cantando nas casas, e ele dançando e cantando ali. Quer dizer, era uma coisa assim, ele era fantástico, ele era fora de série. Ele era muito bom, ele era alegre, ele era animado. Vou contar uma história, preste atenção. Quando ele descobriu a nossa dança, é claro, quando ele descobriu os Santos Reis e o São Gonçalo, ele já descobriu os dois juntos. Inclusive, tem um lugar que não tem contentamento, né? Foi num velório. Aí ele me viu lá e falou: "Você está morando aqui, Geraldo?" Eu falei: "Tô." Ele falou: "Então você vai enriquecer o nosso Festival do Folclore com a dança de São Gonçalo." E eu até falei para ele: "Professor, como que eu vou voltar à dança de São Gonçalo que eu nem lembro mais quem dançava?" Aí ele falou: "Não, nós vamos atrás." Aí foi na casa das minhas irmãs, foi na casa da minha sobrinhada, e nós conseguimos de novo refazer a dança de São Gonçalo. Ele foi uma pessoa que incentivou muito, muito mesmo. Então, a nossa dança hoje está de pé, a gente tem que agradecer muito ele, que ele pedia para que não parasse. Nos anos 70, então eu conheci aquela pessoa que traz em mim, que sou sempre, a dificuldade de falar sobre ele, que é o professor José Santana. Ele era seco, mas amável. Ele passava de peito aberto, mas boa tarde. Ele era doido, na verdade. Era doido, mas era muito legal. Era por volta de 1h, nós estávamos cantando, parou um carro.
e entrou um moço pela porta dentro. Observou, notou, percebeu que era uma negrada danada, mas um povo, uma cantoria diferente. Eu sou o professor Santana, José Santana, coordenador de folclore. Depois de manhã eu volto. E saiu, não falou nem boa noite. Mas ele não esperou depois de manhã, voltou amanhã mesmo. O senhor sabe que a dificuldade é muito grande. Criar um evento de fundo religioso numa cidade onde o povo já viu, mas não conhece o significado dos Três Rosários, fica difícil. E eu quero é seu trabalho, é seu conhecimento. Eu vou dar toda a cobertura financeira para a formação deste grupo. Você vai criar um grupo e dar de presente para a nossa cultura de Olímpia. Do outro lado, eu vou realizar o sonho dos meus pais. Que meu pai, meu avô, minha mãe era do reinado. Meu pai era capitão nas regiões de Bom Despacho. É tanto que durante 25 anos que ele acompanhou esta congada, todo ano, 2, 3 vezes por mês, tinha pesquisador fazendo pesquisa aqui em casa. Porque vinha falar com ele, falava, esse negócio de congada não é comigo, o capitão Ferreira vai na casa dele. Nós abrimos o 9º Festival de Folclore, com 29 componentes, como se tivesse, a meninada apresentou, como se estivesse dançando há 10, 12 anos. Que nem você perguntou sobre o professor Santana, para mim foi um dos melhores amigos que eu tive na minha vida. Santana, quando ficou sabendo que nós recomendávamos para as almas, aí ele ficou sabendo, ele veio e fez eu fazer para ele ver, ele fez, ele ficou doido. Não, tem que fazer aqui em Olímpia, tem que fazer no palco do folclore aqui em Olímpia. Eu falei, professor, o povo não conhece isso aí. O povo nunca viu isso aí, essa molecada de hoje, o povo novo de hoje em dia não sabe o que é isso aí. Não, eu quero que vocês saiam, tem que sair. Aqui é a capital do folclore, vocês têm que sair. Aí nós falei, então vamos. Aí arrumamos o lençol, a matraca, o berra-boi, que é os 2 instrumentos, né? E saímos, rapaz. Aí nós foi na casa de um homem que foi rei do grupo meu, Manuel Carreiro, morreu com mais de 100 anos. Ele sabia, ele entendia. Correu tudo bem. Aí descendo na casa de baixo, a casa de uma rezadeira, Dona Margarida, ela entendia também, era mulher tradicional também, muito velha. Ela entendia, correu tudo bem. Aí descendo na casa de um rapaz de baixo, que era amigo nosso, mas não entendia, não sabia. Ele abriu a porta, rapaz, quando viu aquele bando de homem, com aquele lençol branco na cabeça, o homem caiu desmaiado. Aí eu parei na hora. Eu chamei o professor e falei, professor, já desmaiamos um homem lá ontem, lá me deu um... A sorte que ele era amigo nosso, se ele não é amigo, ele chamava até a polícia pra gente. Ele era professor, né? E eu era pobrezinho, mas ele me tratava tão bem que pra mim ficou assim na minha cabeça pro resto da vida. Ele levava a gente em festa na casa dele, a gente cantava moda, a gente pegava e acompanhava ele também cantando, como ele gostava de umas músicas. E a gente fez muita serenata junto. A gente, quando estava perto dele, a gente sentia assim, simples, igual ele dava a oportunidade da gente se sentir igual ele, porque ele era uma pessoa muito simples. E coisas engraçadas dele assim, que eu me lembro, tinha um dia da semana, tinha uma lua dele lá, que ele ia em casa. Ele ia em casa, parava na porta assim, ele tinha um hábito de socar o dedo na camisa assim, enrolar e parar assim, ficar olhando pra dentro da tua casa, sem falar nada. Ele parava na porta e ficava olhando. Aí ele falava pra mim, ô João, ele vai João de Rochinha. João, vamos fazer uma serenata? A serenata dele era a seguinte, eram os amigos mais queridos dele. E a gente passava ali pro natalino, que era do coral do folclore, às vezes na Dona Cidinha Manzoli, a casa da mãe do Toninho
Toninho Peba, que o Toninho também foi um grande colaborador, Toninho Célio, não vamos esquecer disso, né, que foi grandes colaboradores do folclore, que nem se fomenta o nome dos caras, mas os caras foram fantásticos, assim. Tava nessas jornadas, essas viagens, tava certo, tava Toninho, em algumas, assim. Então, passava por ali e ia parar, a última casa era a casa do Célio. Ele era Maria Miranda, tal, e essas casas tinham os quitutes, né? Eu tocando violão, molecão de 17 anos, comia quitute, chai, cada 15, 20 dias vai dizer essa serenata. E a serenata dele era uma serenata assim, bem cedo, não é serenata de madrugada. Ele ia, passava em casa umas 8 horas da noite, eu pegava o violãozinho e saía, fazendo um cortejo mesmo. Aí ele cantava umas músicas bacanas, Amo-te Muito, ele gostava de Anjo Lindo, dorme, ó meu anjo lindo, gostava pra caramba, e cantava algumas canções, ele era muito religioso, ele cantava muita coisa assim, ligada à religiosidade, à igreja adventista, né? Ele era adventista, muito religioso. Cantava aqueles louvores e ele falava, agora eu estou refeito, vou embora. E me deixava em casa e ia embora. Gostava muito dos hinos religiosos. Gostava de comer todos os derivados de carne de porco, feijão tropeiro e feijoada. Tinha uma queda total por pipoca. E a fruta predileta era a melancia. Todas as frutas eram convidativas. Gostava de verdura e não gostava de misturar alface com tomate, pois tirava o sabor. Não suportava o sabor do vinagre. Como mania, não gostava que riscasse o fósforo ao seu lado. Uma vez nós fomos num almoço, ele levou nós num almoço para almoçar junto com ele, nós fomos cantar junto com ele. Aí, na hora que nós fomos comer, ele pegou um prato, né? Nós pegamos com aquela delicadeza, tentando ser muito delicado. E ele não. Para mostrar, para deixar nós muito mais à vontade, ele pegou o prato e falou, gente, é assim que se faz. Pegou o prato, passou aqui na barriga aqui, para limpar. Aquilo para nós ficamos até assim estáticos, nossa Senhora. Olha, ele tanto era uma companhia agradável, né, de trabalho, de tudo, como ele tinha as explosões coléricas dele, né? Falava francês fluentemente, o ratinho, ensinava. Às vezes ele começava a falar em francês com a gente. Se você não ficasse esperto boiado, ele não parava de falar em francês, só falava em francês. Eu me recordo, por exemplo, a gente fazendo revista, tinha um amigo meu ele era engenheiro de radiodifusão e ele era suíço. Então eu adorava ver os dois conversar em francês. Eles exercitavam. Então, são coisas que ficam marcadas. Uma vez a gente, sentado no fundo da minha casa, ele e meu cunhado, eu tomando cerveja, meu cunhado tomando uísque e ele tomando cerveja sem álcool. Eu comprei para ele. Ele ficou de fogo com a cerveja sem álcool. E um dia o professor Santana foi na minha casa e falou assim para mim, eu estou fazendo um trabalho a respeito de fumo. E você conhece a cidade inteira? E eu gostaria que você me indicasse alguém que tivesse cachimbo para tirar foto para ilustrar o trabalho. Aí eu falei para ele, Santana, você veio no lugar certo. Eu tenho. Só que ele nunca tinha me visto fumar. Aí ele olhou assim para mim e falou, desgraçado, morfético, lazarento, enfia esses cachimbo nu. Né? Aí eu falei, professor Santana, dura que eu tenho mesmo, né? Eu tava pintando a casa e tinha colocado os cachimbos tudo dentro de uma caixa. Né? Aí quando eu trouxe a caixa na sala, que ele viu aquela quantidade enorme de cachimbo, inclusive esses cachimbos tem numa dessas revistas aí. Nossa, aí ele pedia desculpa, ele pedia perdão. Santana era isso, era uma alma sensível, era tipo um gigante em conhecimento e uma criança assim, na relação com as pessoas. E lembro muito bem que ele, na época, em 58, teve uma eleição para prefeito em Olímpia, ele foi candidato e não se elegeu. Você viu? Mas naquele tempo o Santana não tinha esse nome que deixou, né? Na campanha da segunda eleição do Wilkie Neves, ele foi candidato a vereador. Um dos mais votados.
4/8/1995. O que o senhor sabe sobre o folclore? Sei um pouco. Estudo essa ciência socioantropológica desde 1955. Folclore é a ciência de saber do povo. É difícil compreendê-lo por se tratar de um estudo divergente e controvertido. Mas mesmo assim, eu conheço um pouco do folclore brasileiro. O grande objetivo do Festival do Folclore e do Santana sempre foi preservar os folguedos folclóricos, preservar aquelas manifestações autênticas e não a estilização daquelas manifestações. Esse foi o objetivo da vida dele. Era um filho, o festival sempre foi um filho para ele, foi a vida dele, ele viveu isso. Ele não casou, ele não teve filhos, então ele vivia isto. No 5º festival, ele me chamou e disse assim, você vai ensaiar os alunos para dançar. Eu fiquei bastante assustada. Falei, Santana, eu toco acordeão, eu não sou dançarina. Não, mas você vai conseguir. E olha, profetizou e acertou. Daí nasceu o Godap. Certa vez veio a dupla Tunico e Tinoco. O Santana não gostava da apresentação de duplas caipiras, ele gostava de folclore autêntico. E eles queriam fazer alguma coisa sobre o folclore. Até hoje, como hino do folclore, uma música que eu cantarolo, Olímpia, cidade moça. Você pode ver os festivais dele, a luta dele incessante durante todas as festas que ele fez, era justamente o tal do parafolclore e do folclore, que eu acho que é uma determinação, que é uma nomenclatura que ele criou. Porque parafolclore, esse para o que é? Para não é. Para não é. Ele criou o termo parafolclore para fazer essa diferença e conseguiu aprovação. Não me lembro, não vou ter nesse dado, mas posso pesquisar para trazer uma outra situação, para que o termo parafolclore fosse aceito por todos os folcloristas da época. E o Santana era assim, né? Ele dava, como nós dizemos, nó até em pingo d'água, quando ele sabia que ele estava correto. Ele também aceitava discussões e debates, mas naquilo que ele estava correto, ele ia até o fim. E ele me pediu para fazer esses desenhos, e esses desenhos, na época, eles eram feitos a nanquim, só que tem que ser um nanquim de uma qualidade mais ou menos, né? E eu sempre trabalhei, como eu fiz Pan-Americana, né? Lá havia uma certa exigência em relação aos materiais. E eu trabalhava com um nanquim chamado Rambra, e ele fez a solicitação na prefeitura e encontrou alguma dificuldade em razão do preço, né? Aí eu acabei eu mesmo, né, indo a São Paulo, comprei o nanquim e comecei a fazer os trabalhos de ilustração do Anuário do Folclore. Aí eu propus ao professor Santana que os desenhos fossem baseados em xilogravura, que a xilogravura ele é esculpido, né, na madeira, e depois, então, porque antes usava muito a fórmula do clichê para fazer as impressões. E aí eu fiz vários desenhos para ilustrar algumas destas revistas do professor Santana, né? Desenhos esses que, inclusive, estão aqui, tá? Alguns deles, muitos deles, e eu combinei com o professor Santana o quê, tá? Que ele devolvesse os originais, tá? Que ele fizesse a devolução dos originais. E eles devolveram todos, ele devolveu quase que todos, né? O último, né, em razão do falecimento dele, ele não pôde devolver, como você pode ver, tá aqui com os envelopezinhos que ele fazia, eu creio que com sobra de material. Como você pode ver, a base da ilustração é como se for na xilogravura e não tem assinatura, sabe? Por quê? Para ter o mesmo condão das questões folclóricas, né? Que são recolhidas no meio do povo e ninguém sabe o nascedouro, ninguém sabe de onde veio aquela proposição artística. Então nós fizemos isso por muitos anos, professor Santana. E o professor Santana, uma pessoa muito carinhosa, o que ele fazia quando a gente fazia esse trabalho para ele? Aí ele mandava, ele me presenteava, por exemplo,
com a revista do folclore, tá? Aí ele me mandava um recado, tá? Aqui é o William Zanoli, artista, aqui é o humor do professor Santana é fantástico. Ele fala assim: de quem tanto judiei para a ilustração do Anuário do Folclore de 95 e os anteriores, mas que valeu a pena para a difusão do nosso trabalho em prol da cultura folclórica de Olímpia, as minhas sinceras homenagens e gratidão. Ele fala aqui de judiar, por quê? Porque na madrugada ele ia lá me acordar, né, por causa dos desenhos. Ele encaminhava, por exemplo, aqui como você pode ver, ó, ele encaminhava os contos e aqui ele mandava um recadinho: William, por favor, crie o desenho de acordo com a história, tá? Aí ele mandava, aqui você vê, fazia umas gracinhas, o William Zanoli, o bom, entendeu? Aí, de vez em quando ele sugeria, tá vendo lá, desenhos. 3 homens, um tocando viola. Um casal de namorados, um casal de noivos. Aqui, às vezes, ele arriscava a tentar demonstrar qual era o desenho que ele queria. Tá vendo? Olha lá, árvores, índio carajá, pé de mandioca e milho, rosto da Índia, não sei o quê. Então, era assim que a gente trabalhava. Ele me mandava todo o material que ele recolhia, sabe? E eu, às vezes, ele sugeria o desenho e eu elaborava os desenhos para o professor Santana. Eu achei graça que muitas pessoas, quando viram o anuário, olharam para essa capa e disseram: que coisa horrível! Está parecendo, está simbolizando a morte. Muita gente imaginava que o professor Santana fosse uma pessoa, digamos assim, brava ou nervosa, né? Porque o que ele tinha que falar para as pessoas, ele falava diretamente. E às vezes ele usava um linguajar que não era, digamos, as pessoas consideravam, né, não muito apropriado em relação à cultura que ele detinha, que era muito vasta. O professor Santana conhecia muito, tanto de folclore quanto de língua portuguesa e outros temas variados, ele tinha um certo domínio cultural bastante vasto. Mas quando ele se incomodava com alguma coisa, então ele xingava, ele dava aqueles berros e tal. Mas como você vê, era uma pessoa extremamente carinhosa, bondosa, bem-humorada. Eu tive uma convivência boa com o professor Santana. O professor Santana abraçava todos os problemas das pessoas, ajudava as pessoas até o lado pessoal das pessoas. O professor Santana era maravilhoso, cara. A pessoa simples, e se doava inteiramente, não tinha materialismo com ele. Todo o dinheiro que ele arrecadava era direcionado à cultura. Teve até períodos dele sacrificar bens dele para fazer o folclore. Então o Festival do Folclore era o quê? Era um palco para esse pessoal vir se apresentar. Era simplesmente isso, era um palco de preservação. Tinha grupos, inclusive ele pegava o dinheirinho dele que ele recebia de aposentadoria e ele ia ajudar o grupo lá, não sei de onde, que estava em extinção, estava acabando, ele ia lá, comprava fantasia, comprava as coisas, pano, os caras faziam fantasia. Ele vivia para isso, ele dedicou a vida dele para preservar a manifestação, as manifestações autênticas, né? Ele ajudava a ensaiar, ele conseguia tudo. Teve outra vez, ele chegou e falou assim, porque o coco era a dança predileta dele, era predileta. Ele amava, ele pulava, ele gritava. Olha, parece que eu vejo, assim, sabe? Ele ali com a gente. O dinheiro que ele tinha no bolso, se chegasse alguém dos grupos e falasse: professor, eu preciso de comprar comida na minha casa, ele arrancava o dinheiro e dava. Santana nunca teve bens. Quando ele morreu, o carro dele era financiado, ele pagava as prestações. O salário dele era para sustentar os grupos folclóricos. Nas festas de reis, algumas eu sei que ele comprava a carne e dava para que a festa fosse. Então ele tinha uma paixão total, a vida dele. Ele enfrentava bastantes dificuldades econômicas e financeiras, né? Então tinha dificuldade para tudo. Ele, inclusive, acabava doando parte do salário dele para ajudar aí as folias de reis, os congos, essas coisas todas que ele gostava muito. Ele vivia de aposentadoria e tinha o serviço na Câmara,
às vezes na prefeitura, e ele pegava aí do que ele recebia mensalmente, uma parte ele acabava dedicando aí para a Folia de Reis, para os festejos folclóricos, né, para os grupos folclóricos que eles precisavam. Em 78, ele deu a oportunidade também para mim e meu ex-parceiro gravar um compacto com 4 músicas raiz que chamava-se Olímpia e seu folclore musical. Nossa, para nós aquilo foi assim, uma coisa de outro mundo. Quando Santana chegou na família Miranda e disse, olha, vocês vão gravar um disco em São Paulo. Aquele pessoal nosso, mais antigos, então, para eles, ficaram deslumbrados. Ele era um grande crítico do meu trabalho. Ele dizia que eu era um jornalista agressivo, entendeu? Que não tinha papas na língua e era muito agressivo e às vezes eu feria as pessoas. Então isso foi uma coisa que eu servi de lição, que me fez raciocinar, rever. Eu fui até fazer filosofia, né? Depois disso, para no sentido de tentar enxergar um pouquinho mais as coisas, ler mais, depois fazer sociologia para entender a questão por que o ser humano não conseguia educar, mas isso tudo não é que foi incentivado por ele, mas foi provocado, né? Em cima dessa provocação que fez com que eu fosse outros campos. Tem diversas coisas bacanas assim, que o professor me proporcionou, que eu conheci a casa da Inesita Barroso, conheci a Inesita, eu afinava violão para a Inesita durante o festival. Isso graças ao professor Santana que eu tive esse contato com a Inesita, né? E tinha também as folclorísticas, que ele queria que eu acompanhasse a Inesita nas folclorísticas para dar esse aparato de som. Era maravilhoso, né? Eu tive bastante contato com ela. Conheci a grande escritora Laura de Amônia, inclusive fiz uma capa para o livro dela. Eu fiz capa para o livro do professor Santana. Mas ele tinha aqueles trejeitos de medo, de olhar as pessoas e ver que as pessoas estão querendo, não estão pensando nele, não estão pensando no todo, né? E ele sofria muito com isso. Ele teve sofrimentos muito grandes com as pessoas que rodeavam ele. Porque ele enxergava as pessoas muito próximas da realidade do que elas eram realmente, às vezes até mais do que elas mesmas. E isso machucava muito ele, feria muito ele, né, ao longo da vida dele. E aí, era como se eu via ele como se fosse um menininho acuado no cantinho da parede, entendeu? Com medo de ser apedrejado pelos outros. Mas que, quando ia pesquisar as tradições, né, pesquisar o folclore brasileiro em si, ele se transformava num gigante. Né? Por quê? Porque ele conseguia enxergar a raiz das coisas. Ele ia a fundo, ele pesquisava a fundo para enxergar a raiz dele. E ele era muito engraçado, ele era muito engraçado, o professor Santana. Ele tinha umas coisas assim, ele falava, eu não tô bom não, eu acho que eu vou morrer. Para você falar isso, eu falei, não, professor, calma. Ele tinha umas depressões, umas coisas dele, assim, que é uma coisa de pessoa assim, extraordinária, de gênio mesmo, sabe? Umas coisas estranhas com ele. Eu falava, João, eu vou morrer hoje, canta essa canção pra mim. Aquilo me arrepiava. Então, gente, uma das músicas que o professor Santana gostava é o Anjo Lindo, não sei se vocês conhecem, que essa música foi gravada por Totó e Totozinho na época, muitos anos atrás, década de 70. Seria essa. Dorme, ó meu anjo lindo, vai calmar dormindo, quem vela sou eu. Dorme, sem nenhum cuidado, estou ao seu lado e velo por ti. Plantei meu milho na beira do mar, bicho danado é bicho macaco. Plantei meu milho na beira do mar, bicho danado é bicho macaco. O milho veio graúdo, veio
o macaco, comeu quase tudo. O milho veio graúdo, veio o macaco, comeu quase tudo. Eu acho graça de ver meu pai, não mata nada e todo dia vai. Eu acho graça de ver meu pai, não mata nada e todo dia vai. A espingarda dele é velha demais, eu com estilingue mato muito mais. A espingarda dele é velha demais, eu com estilingue mato muito mais. Eu fui no mato caçar jaú, matei cutia junto com a minha avó. Eu fui no mato caçar jaú, matei cutia junto com a minha avó. Numa caçada sou bichareiro, não mato onça porque tenho medo. Numa caçada sou bichareiro, não mato onça porque tenho medo. Essa é uma também das músicas. E tinha os hinos também que ele cantava, assim. Eu vou cantar um hino que ele cantava muito, ele pedia pra tocar demais esse hino. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo consegui a vida no porvir, com fé no Senhor Jesus. É mais ou menos isso, assim, faz tempo que eu não toco. Pouco antes dele ficar doente, ele foi em casa. Eu já tinha casado com a Márcia e tal. A Márcia estava passando roupa sentada. Eu vi o professor muito triste, muito longe, assim, muito ausente de tudo, sabe? Ele sempre era vivo. Ele chegou em casa lá, parou na porta da mesma maneira que eu te falei, com o dedo nas costas. E eu com a Márcia na sala, lá, um calor danado, a Márcia passando roupa sentada. Nunca vi passar roupa sentada. Ele falou, até tua radiola daí, ele falou nem teclado. Ele falou, você liga pra mim? Só falou isso. Entrou, cantou, aquele dia ele cantou assim com louvor, sabe? O gospel, que eles falam, né? Cantava alto pra caramba. Aí não falou nada pra mim. Muito obrigado, fui embora. Aí ele veio a ser internado, aí não tive mais contato com ele, foi os últimos contatos que eu tive com o professor Santana. No dia 7, ele esteve aqui na minha casa, lembro como se fosse hoje. Sentou lá na minha varanda com o Jonatas, conversando das músicas, do que eles iam fazer, tanto que eles têm uma parceria no hino à Olímpia, né? Ele sentado lá, comendo pamonha. Uma figura extraordinária, um coração maravilhoso. E esse momento, né, da perda dele foi muito difícil. Foi repentino, né? Ele passou mal. Ele estava trabalhando com a Laura Della Mônica. Então isso foi difícil. Foi uma fase muito, muito difícil para todos nós que estávamos com ele. O final da vida, que é o que você me perguntou, Santana andava bastante aborrecido porque tudo que você faz na vida, há pessoas que contestam. Há pessoas que acham que faria melhor, mas que não foram preparados não têm capacidade mas colocam dificuldades no trabalho que você está apresentando. E o professor Santana, no fim, ele se queixava muito disso. Eu, inclusive, escrevi para o jornal Folha da Região, mas foi publicado Sem a Minha Anuência, tá? No livro do 35º Anuário do Festival do Folclore, um artigo chamado O Sonho, acho que é um sonho chamado José, não me lembro, faz muito tempo. Era uma vez um sonho que se chamava José, onde eu relato esses aborrecimentos que o professor Santana tinha em relação a essas divergências, né? Com pessoas que contestavam o trabalho dele, não reconheciam. E nos últimos tempos, uma semana antes dele falecer, eu encontrei com ele e ele me passou esse aborrecimento das interferências que ele estava tendo em relação à incompreensão do que era folclore na concepção dele, né? E eu acho que o Santana ele fez um trabalho excelente, magnífico, espetacular. Não deixou ninguém que pudesse dar continuidade da maneira como ele via folclore, não que as outras pessoas não façam e não sejam bem intencionados ou não tenham boa vontade. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que com a profundidade com que ele fazia, são poucos no Brasil.
Aí ele era um dos fenômenos raros. E aí, aborrecido, uma semana depois eu fiquei sabendo, né, do falecimento dele. Fiquei bastante entristecido, como estou hoje, né? Tendo que recordar, o professor Santana. O dia da morte do Santana, eu estava no fundo da minha casa, no quintal. Minha esposa fazendo o almoço dentro da cozinha ali. Um vitrô dava para o quintal. E a notícia veio que o Santana tinha sofrido um AVC na saída do shopping. Ao ouvir a notícia, eu gritei para minha esposa: Santana morreu. Eu não falo uma besteira dessa, ele morreu. Foi um choque na cidade. Eu fui pego de surpresa, mas o professor já tinha algumas comorbidades, né? É claro que eu senti, eu até chorei, vou mostrar para você, porque eu perdi um grande amigo, né? Ele morreu, mas eu tenho certeza que ele mesmo quando morreu, porque a gente nunca sabe quando vai morrer, né? Mas ele fazia o que ele queria, né? Fazer o que ele queria, e ele dedicou a vida dele, teve um monte de frustrações, quer dizer, a vida amorosa dele, a vida pessoal dele, era isso, tinha. Agora, ele morreu fazendo o que ele queria. E quem somos nós para definir realmente o que é ser feliz para cada um? Eu posso, no máximo, definir o que é feliz para mim. Ele não. Mas eu via nele que ele fazia o que ele queria. Agora, é claro, a formatação dele, né, de uma pessoa que veio de uma família humilde, teve vários problemas e tal, mas se superou, estudou, conseguiu refletir, conseguiu enxergar. Ora, cada tese que ele fazia, cada história que ele escrevia, cada trabalho que ele fazia, era um trabalho científico. Existem, né, nós sabemos disso na história da humanidade, gênios. E eu considero Santana um gênio. Aqui perto, a poucos metros de onde nós estamos, no Boulevard Shopping. Ele, ao sair, sentou na escada, se sentiu mal. Dali foi levado à Santa Casa e a cidade sentiu um choque. E aí, quando ele faleceu, eu estava com ele na sala, a sala era lá no shopping, né, no segundo andar. A dona Laura Della Mônica, folclorista de São Paulo, veio, que ela estava lançando um livro. E eu saí do shopping, quando cheguei na casa da minha mãe, o Toninho veio me buscar, que ele tinha passado mal. Ele foi quando levaram para Santa Casa, né? Aí foi tudo para Santa Casa e foi uma coisa assim, pegou todo mundo de surpresa. Foi uma perda muito grande. Foi terrível, foi terrível. O José Santana morreu, você já imagina assim, o folclore enterrado, né? A cultura popular enterrada. Por quê? Porque é uma pessoa que brigava muito. Você sabe que é difícil você lutar pela cultura popular, que é uma coisa que não gera recurso, é difícil alguém abraçar a causa, entendeu? Eu admiro o pessoal de Olímpia aí, abraçando essa causa, tentando resgatar isso, a molecada nova, jovem, então batalhando pra caramba. Tem que apoiar, porque a razão nossa, nós somos folclore, né, cara? A origem nossa é o folclore. Entendeu? Então é isso aí, cara. A morte do professor Santana foi terrível por causa disso, porque é menos um soldado, um puta soldado, assim, que lutava valentemente em proteção da cultura popular. Assim, veio um amigo também, um padrinho maravilhoso, assim, como se fosse um padrinho. Pessoa formidável, né? Uma pessoa boa. Para mim foi a maior perca que Olímpia teve, parte cultural. Olímpia, acho que a região perdeu um gênio, né? Mas era pessoa maravilhosa. É uma pessoa que deixou uma cartilha para muita gente acompanhá-lo, aprender e dar continuidade naquilo que ele fez. Mas, infelizmente, ele faleceu, né? Para nós, a morte dele foi uma coisa que acabou com a nossa vida, porque ele era muito amigo e ele era prestativo. O que nós precisávamos de uma viola, ele dava um jeito, arrumava.
Nós precisava de um cordamento, ele arrumava. Nós precisava de uma fita, ele arrumava. Nós precisava de uma flor, ele arrumava. Ele nunca falou não para nós. Então, quer dizer, nós tinha força com ele. Eu estava trabalhando, mas foi assim, foi uma notícia que a gente ficou assim, completamente arrasado, sabe? Só que a noite do velório do professor Santana, então cada grupo foi lá e fez uma homenagem para ele. Nós, com a nossa companhia de reis, fomos lá perante o caixão, cantamos para ele, com a nossa companhia de reis. Tinha o filho da dona Cidinha Manzoli, que ficou a noite inteira cantando as músicas que ele gostava. Prestaram uma homenagem muito bonita, mas foi uma coisa triste. Sabe aquela coisa de falar, puxa vida, agora nós perdemos mesmo um grande Ícaro. E o Santana, ele deixou assim pra gente muita saudade. E ele deixou esse legado aí que foi a festa do folclore. Deixou tanta coisa aí que se a gente for analisar, for numerar o que ele deixou de bom aqui em Olímpia, vai muito tempo, né? Acima de tudo, ele era meu amigo, né? Uma pessoa que eu nunca mais vou esquecer, que o ícone da cultura de Olímpia, o patamar. Eu acho que ele deixou um legado, que é o trabalho dele, né? Mas ele deixou o nome dele escrito na história. Ele é conhecido nacionalmente como folclorista, um folclorólogo, né? Um folclorista no nome dele. E no meu coração ele vai estar para sempre. As conversas, as lições, as chamadas de orelha dos erros de português que tinha nos meus textos, entendeu? Eu acho que o professor Santana é uma pessoa ímpar, imortal. Não vai, entra geração, sai geração. Seria uma pessoa assim, ímpar. E o Andrade, para mim, está fazendo muita falta. Santana faz falta ainda, mas ainda bem que existem pessoas como você, como Estevão Amaro e tantos outros aí, que continuam nessa luta em favor do folclore. Eu tenho certeza que lá em cima ele está formando um festival. Ele deve estar lá com seus grupos, esses congadeiros, esse pessoal Essa semana tivemos a perca de um bacamarteiro. Quer dizer, está tudo lá junto com ele. Meu pai, quem sabe está tudo ali formando um festival. E ao chegarmos lá, o festival está pronto. Professor Santana é o símbolo de um cidadão iluminado, que em todo o tempo de sua vida só deixou exemplos de uma pessoa de bom senso. Professor rico em conhecimento, exemplo de bom filho, irmão, tio, amigo. Partiu deixando uma herança cultural, que será lembrada hoje, amanhã e sempre por todos nós.